Nosso maior feito, a Associação Nacional dos Defensores Públicos. Entenda, divulgue, valorize. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com você? Esse é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Nós seguimos com mais informações sobre a pandemia e entrevistas sobre o assunto que domina as atenções do mundo. Nós vamos chamar daqui a pouquinho a nossa entrevistada, que vai falar sobre o tema sobre o racismo, mas a gente vai agora a um giro de notícias breve aí, Kate. Exatamente. Apesar de um socorro bilionário do governo federal, os estados devem sair da crise ainda mais endividados do que já estavam antes da pandemia do novo coronavírus. Muito bem. E entre o início de janeiro e o fim de abril, o estoque da dívida dos estados saltou 53,5 bilhões de reais. E a maior parte do aumento é explicada pela variação cambial, de acordo com dados do Banco Central. E olha, a China decidiu decretar lockdown em 11 bairros da sua capital, Pequim, depois de contabilizar ontem 57 novos casos da Covid-19 na cidade, o maior número diário desde abril na região. Pois é, que o índice que estava já sendo reduzido, agora tendo que ser decretado lockdown na capital chinesa. E a Comissão Nacional de Saúde chinesa informou que o aumento se deu por causa de um surto de novo coronavírus em um dos maiores mercados atacadistas de alimentos e animais silvestres da cidade, inclusive com transmissão de pessoa para pessoa. E nos próximos dias, o plano é testar os cerca de 10 mil funcionários do local e rastrear quem passou pelo mercado de Pequim nas últimas 2 semanas. Em Tóquio, no Japão, foram registrados 95 novos casos de Covid-19 no último final de semana, voltando a preocupar as autoridades japonesas. Medidas protetivas para evitar a propagação da Covid-19 já foram intensificadas, principalmente na região de Tóquio. A gente vai agora voltar com a nossa entrevistada. Vamos chamar aqui Vanessa Ribeiro de Souza, que é diretora de Mercado de Trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Muito obrigado pela sua presença, Vanessa. A gente está sem o áudio ainda, vamos ver como é que está. O prazer é todo nosso. Vanessa, pois é, eu tenho aqui o nosso encaminhamento, porque mesmo em meio à pandemia, questões como a luta contra o racismo e desigualdade ganha a noticiário do mundo, né? Um momento atípico não apaga as diferenças existentes na sociedade. Nos Estados Unidos, manifestações contra o racismo e violência policial chamam a atenção. E no Brasil, muitas publicações em diferentes redes sociais mostrando essa indignação. Eu queria começar perguntando a você se a pandemia impôs uma realidade que a gente sabe diferente do que a gente vivia anteriormente, né? E algumas pessoas têm que lidar, entre outras coisas, com a diminuição da renda e até o desemprego. Já se tem uma ideia do impacto da pandemia na perda de empregos. Isso. A gente percebe que a pandemia, ela veio como um boom, foi algo inesperado. Nós todos tivemos que nos adaptar a grandes mudanças, principalmente, o mercado do trabalho. A gente sentiu essa diferença e hoje o intuito é a gente tentar minimizar, os problemas da sociedade. A gente percebe que as pessoas mais vulneráveis, elas acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade em lidar com a situação, mas a nossa busca mesmo é para que hoje elas consigam ter o mínimo de dignidade, visto que a situação ela não foi algo planejado, nós tivemos que nos adaptar a uma situação que aconteceu. E a gente vem fazendo um trabalho bacana, tentando acolher essas pessoas da melhor maneira possível. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, ela busca soluções, através de
atendimentos pelos 13 CATs, dos 24 nós abrimos 13 CATs, atendendo ao seguro-desemprego e também ao auxílio emergencial, que embora não faça parte da nossa pasta, nós estamos atendendo, né, como uma forma de ajudar o governo federal, né? Foram as maneiras que nós encontramos de contribuir, né? E é importante ressaltar também que muitos hospitais precisaram de auxílio, de seleções, para que muitos funcionários fossem, né, para campo, para o fronte. E nós tivemos a oportunidade de contribuir também para a seleção, tanto online quanto presencial, de funcionários de muitos hospitais. Um deles foi o Hospital Brasilândia, o Hospital Campanha Anhembi, e entre outros. E a gente conseguiu ter êxito com funcionários aptos, qualificados, para que a gente levasse o máximo de ajuda, né, nesse momento tão difícil em que todos nós estamos vivendo. Sem dúvida, né, Vanessa? E as desigualdades, né, entre as pessoas, elas naturalmente atrapalham muito, né, o desenvolvimento da sociedade. Quer dizer, isso pode ter, inclusive, um impacto no crescimento da capital, por exemplo, né? Quer dizer, e o empreendedorismo acaba sendo também uma alternativa viável, né? Justamente pensando nesse cenário todo que a gente está colocando? Sim, o empreendedorismo também, ele é um eixo muito importante, né? Inclusive, na nossa Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, nós temos um trabalho bem eficaz chamado Mãos e Mentes, né? Onde a gente atua nesse segmento. E o empreendedorismo, falando nele, a gente tem um trabalho de conscientização, porque muitas pessoas empreendem, só que elas não sabem que empreendem. A pessoa que faz marmitex em casa, a pessoa que costura em casa e que vende, ela empreende. Então, um dos nossos objetivos, uma das nossas metas é fazer com que as pessoas entendam que elas podem empreender, a importância de empreender, né? E formalizar isso, né? Ser um empreendedor formalizado, né? Então, a gente tem esse objetivo. E a gente dá muita importância para isso, inclusive porque a pandemia ela veio, né? A empregabilidade teve uma baixa muito grande, nós estamos vendo, é fato, né? Foi, como eu ressaltando novamente, foi algo inesperado e nós temos que criar algumas alternativas, né? Nós temos que nos reinventar, nos ressignificar num momento como este. E o empreendedorismo, sim, ele vem como um dos veículos para a gente estar podendo ajudar as pessoas a terem uma fonte de renda num momento como esse. A gente está conversando com a Vanessa Ribeiro de Souza, diretora de Mercado de Trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que é aqui no estado de São Paulo. Depois, não é, Vanessa, foi reunidas várias secretarias nessa gestão do governador João Dória e que eu tenho acompanhado um pouco o trabalho de vocês. Você falou em reinventar. Eu vi esses dias um vídeo e a menina falando, olha, eu estou desempregada, comecei a fazer aqui uns pasteizinhos e estou entregando por um desses aplicativos de alimentação, não é, Kate? Vocês têm um olhar voltado um pouco para essa tecnologia, para o que está dando certo, para orientar como a Kate perguntou em relação ao empreendedor, aquela pessoa que vai fazer um pastel, vai fazer uma comidinha, entregar por um aplicativo. Sim. Porque tem gente que está se virando, ganhando R$1.500, R$2.000 aí durante esse trabalho, né? Sim. Nós não só temos um olhar e damos muita importância, como nós temos, né, o MEI, né, que é a gente dá uma importância muito grande e a gente formaliza o microempreendedor. Né? A gente formaliza. No momento da pandemia, os CATs não estão fazendo isso, nós não estamos formalizando, mas nós temos a DESAMPA, que é um braço da Secretaria, que está fazendo isso online. Basta entrar no site da DESAMPA, que você consegue ter todas essas informações de como formalizar o seu trabalho e se tornar um microempreendedor de negócio. Isso não requer nenhum custo, tá? Não tem custo nenhum, tem todas as explicações, as orientações e
a gente vem avançando, né, para essa área de empreendedorismo. Então, é muito importante falar para essas pessoas que estão hoje fazendo seus pastéis, que estão costurando em casa, fazendo seus marmitex, para que elas, sim, elas procurem formalizar o microempreendedor, essa área de microempreendedorismo, porque elas podem ter um trabalho e incentivar outras pessoas também. Então, entrando no site da ADESAMPA, hoje, nós temos uma equipe online, tá, que está atendendo remotamente e dando todas as informações necessárias. Certo. Vanessa, o que a gente vê, inclusive por parte do governo federal, aí é uma série de medidas, né? Por exemplo, a gente teve uma medida aprovada que é o parcelamento e a postergação de algumas contribuições aí previdenciárias, né? Por exemplo, o parcelamento e adiamento do FGTS, por exemplo, do Simples Nacional, PIS, COFINS, contribuição sobre a folha. Quer dizer, a gente vê que são medidas muito focadas no direito do trabalho, no sentido de fazer com que os empresários não demitam em massa aí os seus funcionários. Mas a gente vê que, infelizmente, muitas empresas estão justamente tendo que ter esse tipo de atitude, né? O que você pontua, quer dizer, a empregabilidade, né, é um aspecto importante aí. Quais são as ações, né, que vocês fazem nesse sentido, especialmente para pessoas que estão aí numa faixa de vulnerabilidade social, muitas vezes não tem condição de partir para o empreendedorismo, até porque para você empreender, você precisa aí de um mínimo para investir. Muitas pessoas não têm essa condição e precisam, então, de um emprego neste momento, né, com toda essa dificuldade. Quer dizer, quais são as ações com esse foco de empregabilidade? Então, eu não posso falar para você que a gente está batendo forte na empregabilidade, né? Porque hoje em dia a nossa maior preocupação mesmo é com a saúde do munícipe, né? Mas a gente tem um portal chamado Portal CAT, e é um portal muito inteligente e muito interessante, né? Que seria muito importante as pessoas entrarem, onde nós buscamos fazer com que as pessoas se qualifiquem. É um momento difícil, nem todo mundo consegue emprego, mas nesse portal CAT nós temos uma gama de cursos, tá? Em diversas áreas, sem custo nenhum, tá? Custo zero. Você, concluindo esse curso, muitos você consegue ter o certificado, e lá também falam de algumas vagas de emprego. Houve uma diminuição muito grande, sim, nas vagas de emprego, mas também surgiram outras que nem eram faladas anteriormente, como, por exemplo, a vaga de shopper. Shopper hoje é uma pessoa que vai até o mercado para você, faz as compras, né, de acordo com a lista de compras que você solicita. E nós já conseguimos empregar algumas pessoas nesse segmento. As empresas estão mesmo com uma certa restrição na área de empregabilidade hoje, por uma questão de cautela, né? Uma medida cautelar, né? Mas a gente tem tentado tanto incentivar, estimular a qualificação dos munícipes com o nosso portal CAT, que é de suma importância, né? E algumas vagas, sim, elas entram para a gente, bem menos do que de costume, mas essas vagas, elas são colocadas à disposição. Como, por exemplo, nós tivemos também vagas de marketing online, né? E nós disponibilizamos para o mercado de trabalho. Então, a gente tem feito um trabalho de formiguinha, tentando atender o munícipe da melhor maneira possível, tanto na qualificação quanto na sua empregabilidade. A gente não consegue fazer mais, porque a gente também tem que ter um cuidado muito grande com a saúde, né, dessas pessoas. A gente não pode colocá-los em risco, né? Então a gente tem todo um cuidado. Marketing online, sim, por quê? Porque ele consegue fazer isso em casa. O shopper, ele é uma pessoa preparada para estar indo fazer essas compras para a pessoa que não vai sair de casa, uma pessoa idosa que não pode sair de casa. Então nós temos trabalhado algumas medidas efetivas para que a gente consiga algumas vagas que são bem inferiores ao que a gente costuma trabalhar realmente, mas a gente não parou, né? E
reitero de novo a importância de estimular as pessoas a entrarem no nosso portal. É um momento de pandemia, as pessoas estão isoladas. Aproveitem para se qualificarem gratuitamente, terem um certificado, porque eu acho que as pessoas que se qualificam, eu tenho certeza que as pessoas que se qualificam pós-pandemia, elas têm uma vantagem no mercado de trabalho por estarem qualificadas. E a gente tem trabalhado muito nesse segmento. A gente está conversando com a Vanessa Ribeiro de Souza, diretora de Mercado de Trabalho e Desenvolvimento Econômico aqui do estado de São Paulo. Ô, Vanessa, vocês são ligados ao Estado, né, e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu tenho aqui no site vários programas, Minha Chance, Novotec, Centro Paula Souza, São Paulo Criativo, Via Rápida. Eu queria saber, assim, você é ligado ao CAT, que é onde as pessoas vão fazer as suas fichas de emprego, né? Vocês têm relação com esses outros programas de orientação também para fazer cursos, enfim? Então, esses cursos são do Estado, né? E eu represento o município, certo, tá? Por isso que eu falo dos nossos cursos online. E nós temos também a parte de qualificação e, obviamente, que temos parceria, sim, com o Estado, né? Em alguns segmentos de qualificação, que hoje, inclusive, o Estado tá levando esses cursos de qualificação também online. Mas eu não tenho expertise em todos os cursos que o Estado oferece. Eu tenho mais engajamento na prefeitura, que é onde eu atuo atualmente. Muito legal. E você sabe que, de qualquer forma, Vanessa, eu me lembro que há muitos anos, via CAT mesmo, você falou que vocês colaboraram com hospitais que estão nessa demanda durante a pandemia para enfermeiros, então, vocês fizeram essa intermediação. E eu me lembro que o Canadá precisava, isso eu tenho acho que uns 5 anos, de enfermeiras que falassem inglês, vocês fizeram uma intermediação também. Infelizmente, passado alguns dias, eu vi a notícia de que não foram preenchidas essas vagas porque não achou ninguém que falava o curso de inglês. Então, daí a importância da pessoa, claro, cada um dentro do seu limite, e se capacitando durante essa pandemia, né? Vai lá, faz um curso, né? Porque as oportunidades, elas vão surgindo. Tem o shopper, que é aquele cara, né, Kate, que a gente liga lá, né? Quando a pessoa quer escolher aquele tomatinho, fala, escolhe um tomatinho bem mais verdinho para mim, né? Exatamente. Agora, a gente pode evoluir, depois tem o marketing online, que você falou, e a pessoa tem um curso de inglês, já pode ir avançando, né? Aproveitar para estudar. Isso, é por isso que eu falo. Vamos aproveitar a pandemia, a gente tem que aproveitar os momentos. É um momento difícil, mas a gente pode aproveitar para nos qualificarmos, né? Para adquirir conhecimento, porque isso também vai facilitar pós-pandemia, para que a gente saia na frente na questão da empregabilidade, né? Nós temos que pensar positivo num momento como este, né? Está difícil para todos nós, para as pessoas que estão no front, né? Tanto na área da saúde quanto da área da empregabilidade, mas nós não podemos nos desmotivar. E vale se qualificar, vale se estruturar, né? Vale buscar alternativas que venham complementar para o pós-pandemia. Kate, tem mais questões? Tá certo. Eu queria trazer também a discussão que eu acho que é importante a gente falar nesse momento, né, Vanessa? Dentro desse contexto de tantas desigualdades, né, dentro desse contexto da pandemia do novo coronavírus, também vem à tona o aspecto do racismo, né? A gente está acompanhando atualmente uma série aí de protestos nos Estados Unidos, né, em relação a muitas reações em relação à violência, a casos de violência que aconteceram recentemente lá. Inclusive, essa discussão também ganha muita força aqui no Brasil. E a gente sabe que, né, no mundo globalizado, quer dizer, essa conexão é muito forte e até nas redes sociais a gente está aí o tempo todo compartilhando os assuntos do momento, do mundo, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse atual momento, quer dizer, essa discussão ganhando força justamente nesse momento de pandemia. Quer dizer, qual que é a avaliação o raio-x que você faz, né, de todo esse contexto? Esse é um assunto que, para mim, é de suma importância, né? Pauta sobre desigualdade racial já é uma pauta da qual eu atuo e sou bem engajada, até porque sou preta e gosto de ser,
me valorizo e faço parte de uma minoria, né? Porque uma minoria que conseguiu estudar, uma minoria que hoje é uma diretora, né? Faço parte de uma minoria que gosta muito e que almeja ver as estatísticas diferentes. Tanto que em torno de 4,7% das pessoas pretas ocupam cargos de chefia, né? E esse cenário ele tem que mudar. Essa pauta, ela é uma pauta, ela é muito sensível. O que aconteceu com George Floyd foi algo muito, muito triste, mas a gente não pode esquecer que o que aconteceu com ele foi um boom para chamar a atenção das pessoas para algo que já acontece, um preconceito. Muitas vezes ele vem velado, ele vem um preconceito estrutural e institucional, preconceito este racista que nós não podemos admitir, não podemos nos calar. Só que eu acho que é fundamental que a gente tenha conteúdo na hora de discutir essas pautas, porque é importante sabermos lutar por aquilo que nós almejamos. A gente precisa ter condições, né, entendimento, né? Eu acho que são assuntos que deveriam ser abordados desde a educação infantil. Nós já deveríamos crescer com essas pautas nas escolas, nos projetos políticos pedagógicos, tá? Porque são pautas importantes, mas não. A gente também percebe nas estatísticas que, em suma, 14% das escolas do mundo, né, abordam esse tema de forma extracurricular, ou seja, não são abordados assuntos sobre desigualdade racial nas escolas de forma como eu acredito que deveriam ser. E os decretos e leis que já existem, nós temos que discutir, porque não basta termos as leis, elas têm que ser eficientes, elas têm que acontecer. Eu sou muito a favor das manifestações, mas manifestações com fundamento, com embasamento, tá? Que levam realmente a resultados efetivos. Não adianta numa situação como essa que nós vivemos, onde em menos de um mês foram 4 pretos mortos, em torno de 4 pretos mortos, a gente querer sair nas ruas e mostrar ódio. Ódio só leva a ódio. Nós temos que mostrar que nós almejamos a igualdade, o direito de igualdade, o direito de poder de fala, né? O direito, né, à educação, o direito a uma boa vida, ao direito aquele que todas as pessoas têm. Nós não queremos ter mais e nem menos, nós queremos igualdade para todos, não só para os negros, para os índios e para todas as pessoas que são vulneráveis. Então, eu sou uma das pessoas que luta, mas eu luto sim. Mas eu acho que nós temos que saber lutar, a gente tem que saber entender os conteúdos e brigar da maneira correta. Ter muito cuidado com as manifestações, não levar ódio. Levar o quê? A gente tem que levar medidas efetivas. Eu acredito muito nas políticas públicas transversais. Nós precisamos trabalhar muito mais esses conteúdos. Aquilo que dá certo, a gente aproveita. O que não dá certo, a gente reinventa, a gente reestrutura. Eu acho que falta a gente parar, pensar, né, e entender que, principalmente no Brasil, a miscigenação é muito grande. Se a gente for trabalhar uma questão de árvore genealógica, a gente vai encontrar numa família de loiros, bisavós e parentes negros, só que as pessoas elas não têm essa cultura na escola, elas não desenvolvem isso na escola, então isso fica muito vago, por falta de conhecimento, por ignorância, as pessoas agem como tal, e isso causa, né, eu não digo nenhuma revolta, não me causa uma revolta, mas me causa um desejo cada vez maior de continuar lutando, né, como uma mulher preta que ama a sua cor, que ama o seu cabelo, que ama tudo o que faz e que conquistou tudo o que conquistou graças ao suor, né, e eu acredito que outros pretos, eles têm essa mesma condição e nós não podemos aceitar que as coisas sejam diferentes. Esse é o meu posicionamento hoje em relação a isso.
Muito obrigado, Vanessa Ribeiro de Souza, diretora de Mercado de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, pela sua participação. E eu queria só que você falasse de novo sobre o site que é ADE Sampa, é isso, né? Para quem quiser vagas de emprego e se interessar aí para saber as novidades do CAT. ADE Sampa é só para quem quer entender sobre microempreendedorismo, tá? Certo. Para a parte de empreendedores. Certo. Quem quiser fazer cursos de qualificação profissional é o Portal CAT. Basta clicar Portal CAT e você já entra e encontra, clica no link e você já encontra. São muitos cursos de qualificações e é importante que também tem muitas orientações, vídeos de orientações, onde você aprende vários truques, várias técnicazinhas para o mercado de trabalho que são de grande valia hoje. Muito obrigado, então. Vanessa Ribeiro de Souza esteve aqui com a gente, falando aí também da questão das desigualdades, trazendo muita informação. E para você que precisa trabalhar e precisa se qualificar, entra lá em Portal CAT. É só digitar aí no Google Portal CAT. E se você é voltado ao empreendedorismo, ADE Sampa, tá bom? Vamos a um giro de notícias, então? Vamos lá. Vamos lá. A Caixa Econômica Federal libera hoje, segunda-feira, os saques do auxílio emergencial a todas as pessoas que já receberam o depósito na poupança social digital. As retiradas agora não respeitam o mês de nascimento do beneficiário. Originalmente, o auxílio emergencial previa o pagamento de 3 parcelas de R$ 600 a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, desempregados que não recebem o seguro-desemprego, integrantes do Bolsa Família e pessoas de baixa renda. Mas o governo já confirmou que vai ampliar o número de parcelas. Em vez de 3, a tendência é que sejam 5, mas que a 4ª e a 5ª parcelas sejam menores de R$ 300 cada. O governo ainda não oficializou a ampliação com a redução do valor. Bom, e por falar em auxílio emergencial, nós vamos agora para mais uma entrevista, Jeremias. A gente vai conversar com o Gilson de Lima Garofalo, que é vice-presidente de comunicação do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. A gente vai, então, falar um pouquinho sobre a decisão, então, do governo federal de prorrogar por mais 2 meses o auxílio emergencial, mais conhecido como Corona Voucher, né? Inclusive, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já confirmou, então, essa decisão de prorrogar essa medida, então, que, a princípio, havia sido aprovada para 3 meses. E agora, por conta da necessidade, o ministro Paulo Guedes, então, confirma essa decisão de prorrogar esse benefício. Bom dia, Gilson. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia. É um prazer estar aí com vocês, Jeremias e Caterine. Prazer é nosso. Gilson, o senhor acha, então, que a prorrogação, né, do auxílio emergencial ameniza, de uma certa forma, né, o impacto aí negativo que a pandemia traz para a nossa economia? Certamente beneficia. A gente tem que levar em conta que são milhões de famílias, né, que serão beneficiadas e a economia certamente ganha certo aumento. Não podemos esquecer que o consumo é o principal motor da economia no curto prazo. E o impacto sobre a atividade econômica dele é bem maior. Então, se justifica realmente essa decisão governamental. Eu gostaria de mencionar, inclusive, que os objetivos, né? Basicamente, o primeiro deles é justamente garantir pelo menos um mínimo de bem-estar a um enorme número de pessoas. Por outro lado, é injetar também algum combustível no mundo dos negócios, porque, como eu acabei de dizer, o consumo é o principal motor da economia. E de outra forma, quer dizer, o nosso país ele estaria seguindo o exemplo de outras nações que adotaram a transferência, as transferências incondicionais de dinheiro para as pessoas mais vulneráveis, né? Tudo isso tem um histórico, quer dizer, o início foi em fevereiro, né? E no mês seguinte foi reconhecida, então, a gravidade da crise sanitária advinda do coronavírus, né? E até se fala que
No carnaval já houve uma certa propagação do mal. E em abril foram tomadas as primeiras providências, quer dizer, as primeiras medidas, tanto às empresas como aos cidadãos comuns. E entre essas medidas a gente teve a redução da jornada de trabalho, uma certa redução também de salários e, evidentemente, também a suspensão temporária de contratos. Surgiram muitos problemas, quer dizer, um deles, vocês mesmos acabaram de mencionar, quer dizer, uma certa burocracia na concessão desses recursos, tanto a nível das empresas, que enfrentaram vários obstáculos junto ao sistema financeiro, mas principalmente em termos do pagamento do auxílio emergencial aos trabalhadores informais e também aqueles desempregados, né? Evidentemente, os qualificados para obter o recurso, eles tiveram muita dificuldade no acesso ao dinheiro. Mas era uma massa muito grande de trabalhadores. E a própria a instituição oficial, que foi a Caixa Econômica, fez de tudo para minimizar. Mas, infelizmente, quer dizer, houve várias escapes aí ao longo do processo. Quer dizer, pessoas que não tinham direito se candidatando a receber, outros que tinham direito ficaram retidos na fila por alguns problemas também de burocracia e assim por diante. Gilson de Lima Garofalo, vice-presidente de comunicação dos Sindicatos Economistas do Estado de São Paulo, conversa aqui com a gente sobre o auxílio emergencial. Doutor Gilson, eu queria perguntar sobre o valor, R$300. Há rumores aí de que não seriam mais os 600, poderia ser 300 a partir de agora, né? Qual seria o impacto desse valor, tanto para quem recebe esse valor, que são milhões de pessoas, e para a economia também? A gente pode quantificar em termos da quantidade de excluídos que passaram a ser assistidos e também daqueles que são incluídos na sociedade e no mercado de trabalho. Evidentemente, esse mercado de trabalho, nos anos recentes, ele foi afetado por muitos fatores, quer dizer, a gente começa dentro do setor primário, dentro da agricultura, onde houve toda a mecanização da agricultura. Depois, no setor industrial, quer dizer, com a automação e a robotização da cadeia produtiva, né? E também no setor de serviços, quer dizer, com a elevação das práticas digitais, quer dizer, o e-commerce subindo assim, ou tendo uma ascensão extraordinária, né? E, finalmente, quer dizer, esse mercado também é afetado por essa pandemia do coronavírus. Agora, esse assistencialismo do governo, ele vem a reboque de outros benefícios que já existiam e alguns, inclusive, foram dinamizados. Quer dizer, o deles é o Bolsa Família, né, que deve ser substituído no futuro próximo pelo programa Renda Brasil, né? O outro benefício que o governo também lançou mão, que foi o benefício da prestação continuada, né? Que atende com a renda de um salário mínimo para os idosos e deficientes, né? Que não possam se manter ou não possuem nenhum assistido, não são assistidos, né? Por suas famílias. O abono salarial, que também o governo houve por bem antecipar, que assegura um salário mínimo anual aos trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos de remuneração mensal e cujos empregadores contribuem, né, para o programa de integração social. E um outro benefício também, que esse aqui no estado de São Paulo tem pouca influência, que é o seguro-defeso, né, que é concedido ao pescador artesanal durante o período de desova, quando a pesca, então, é proibida, né? Certo. Gilson, eu aqui ao longo do programa eu cheguei a mencionar algumas aprovações aí por parte do governo federal, justamente
com essa visão de ajudar a população num momento como esse, né? Eu queria só reforçar mais uma vez, a gente sabe que o governo federal, então, aprovou aí uma moratória de tributos, né, que inclui, então, o parcelamento aí de várias contribuições previdenciárias. Quando a gente pensa na parte trabalhista também, a gente vê as medidas que foram aprovadas, então, redução de jornada com redução de salário aí para os empresários e até uma complementação desse valor salarial por parte, então, do governo. Tem também esse aspecto do assistencialismo, como o senhor bem pontua, que é esse auxílio emergencial. Quer dizer, é um pacote, é uma avalanche de medidas provisórias e atos processuais que a gente tem acompanhado. Na sua visão, teria alguma outra maneira do governo federal continuar, então, ajudando a população sem que isso, de uma certa forma, comprometesse a economia? Antes de dar uma resposta concreta sobre esse questionamento que acaba de ser feito, eu gostaria de também mencionar, primeiro, as consequências de toda essa atividade assistencial atual do governo. Quer dizer, por quê? Porque, de um lado, quer dizer, isso vai afetar sobremaneira as contas públicas. E afetando as contas públicas, no futuro, certamente afetará a todos nós. Quer dizer, o ideal seria que houvesse uma redução dos salários dos parlamentares para poder haver uma injeção também de recursos. Eu acho que a política de juros baixos deve permanecer, né? E também, quer dizer, o não reajuste do funcionalismo público, pelo menos durante um determinado período. A taxação das grandes fortunas seria também um outro mecanismo ideal de prover recursos e aquele que ninguém desejaria, quer dizer, uma elevação da carga tributária, né? Com a diminuição dos benefícios de existência. Agora, evidentemente, quer dizer, eu acho que o Brasil hoje, mais do que nunca, além de um assistencialismo permanente, ele precisaria, sim, de uma assistência consistente. Essa assistência consistente, acho que teria que ser o motor que todos nós desejaríamos, certo? E nessa consistência, Gilson, em relação ao tempo do auxílio emergencial, qual é a sua opinião? Porque o governo sinaliza aí com mais 2 meses, um valor menor, mas só acredita que a pandemia se estendendo, esse auxílio deva se estender também? Não, essa prorrogação do auxílio, ela tem que permanecer. Como eu disse, quer dizer, o consumo é o principal motor da economia. E no curto prazo, o impacto dele sobre a atividade econômica é muito grande. Então, ele tem que continuar de qualquer forma. Agora, não podemos esquecer os programas que estão também sendo ventilados. Quer dizer, um deles, o de Renda Brasil, né, que substituiria o Bolsa Família e que terá outras regras de financiamento, né, de funcionamento, melhor dizendo, e que unificaria os vários programas sociais hoje em curso, né? E a própria carteira verde-amarela, que é um programa que permitiria às empresas contratarem empregados jovens, né, de forma mais barata, desde que elas ficassem também isentas de alguns tributos. Sem dúvida. Gilson, um outro aspecto que eu acho que é importante a gente colocar, a gente fala muito das medidas, então, que foram aprovadas aí, né, por parte do governo federal, justamente porque é necessário, a gente precisa dessa ajuda, quer dizer, a população precisa, todos os setores precisam dessa ajuda. Mas a gente não pode esquecer que essa conta vai chegar, né? Ela vai chegar. E a gente vai ter que pagar, quer dizer, o governo vai precisar, então, se organizar aí nesse aspecto tributário, né, que a gente está colocando, justamente
para equilibrar a economia do país. Quer dizer, quanto tempo que o senhor acha, né, que o Brasil terá condições de responder, né, de responder a essa crise que a gente está vivendo? Quer dizer, ainda a gente não sabe os impactos reais disso, até porque existem projeções, mas a gente não sabe ao certo. Mas, quer dizer, o senhor acha que o país vai demorar muito para responder a toda essa dívida que tem sido criada? Eu acho que, num primeiro momento, a questão assistencial é vital. Agora, o impacto nas contas públicas é alguma coisa inevitável. E esse ano a gente já sabe que elas estão bastante afetadas e a recuperação, como eu pontuei, ela teria que ser dada através da elevação de impostos, que ninguém deseja, pela tributação das grandes fortunas. E agora, o que a gente não pode é pensar nessas medidas como trazendo uma desmotivação para o indivíduo procurar trabalho. Agora, quanto tempo elas vão demorar? Eu acho que demoraria pelo menos até metade do ano que vem. Nós conversamos com o Gilson de Lima Garofalo, ele é vice-presidente de comunicação do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Gilson, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço e desejo um bom dia a todos. Muito bem, vamos seguindo com mais um giro de informações. E olha só, 32.500 presos receberam a liberdade no Brasil por causa da Covid-19. O levantamento foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Bom, e a medida aconteceu nos últimos 3 meses e tem por objetivo a redução do contágio pelo coronavírus. Isso representa que 4,8% de todos os presos do país ganharam a liberdade. Nessa medida estão excluídos os condenados em regime aberto e em cadeias nas delegacias. Bom, e os detentos deixaram o sistema prisional para ficar em prisão domiciliar ou em monitoramento eletrônico. As medidas foram determinadas com base na recomendação 62 de março, que incentiva os juízes a reverem, caso a caso, a prisão de pessoas inseridas em grupos de risco e em final de pena, que não tenham cometido crimes violentos ou com grave ameaça, como latrocínio, homicídio e também estupro. Bom, agora vamos para mais uma entrevista, né, Jeremias? Vamos lá, a gente vai falar com a Viviana Santiago. O Jornal da Rede Alesp conversa com ela agora, que é gerente de gênero e incidência política. Ela nos fala sobre a campanha #Quarentena Sim, Violência Não. Bom dia, Viviana. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês. Viviana, eu falei certo o nome da campanha? Tem que falar o hashtag mesmo? Fala pra gente. Não, pode ser só quarentena sim, violência não. Ah, então tá bom, porque eu estou me adaptando a essas terminologias todas. A Viviana já é quase uma consultora nossa aqui, porque o tema que ela nos traz tem muita conexão com a Assembleia Legislativa, né? E ela é da Plan International, uma organização humanitária, não governamental, sem fins lucrativos, que promove os direitos das crianças e a igualdade para as meninas, né? Viviana, queria começar então te perguntando qual é o objetivo da campanha Quarentena Sim, Violência Não. Com essa campanha, nós tivemos como objetivo, primeiro, chamar a atenção da sociedade de que, embora as medidas de isolamento social, que são completamente necessárias, né, para conter o avanço do coronavírus, para dar um tempo, né, para o nosso sistema de saúde atender todo mundo, essa medida ela traz consigo alguns riscos, que é a potencialização da violência. Porque uma vez em que as pessoas estão dentro das suas casas, né, em isolamento social, a casa nem sempre é um lugar seguro. Então, para aquelas pessoas dentro da sua casa, o risco de sofrer as mais variadas violências, violência doméstica, violência contra crianças e adolescentes, violência sexual, ele aumenta. Você está na convivência das agressoras e agressores, né? Então, chamar atenção para esse fato e envolver as pessoas em medidas de conhecer os canais de denúncia, entender que algumas violências que a gente às vezes tolera porque acha que fazem parte da realidade da casa, não são bem assim, elas de fato
fato são violências, e a gente construir uma grande teia de proteção sobre crianças, adolescentes, suas famílias e sobre as comunidades, né? Sem dúvida. Vocês têm abordado também a questão do combate ao trabalho infantil, né, Viviana? Como que a pandemia tem impactado nessa questão específica? Sim, e inclusive é a segunda fase da campanha. Na primeira fase da campanha, nós fechamos com aproximadamente 80 organizações de todo o país, né, que estavam distribuindo os cards, explicando o que acontece quando as crianças deixam a escola, falando da violência doméstica. Mas o 12 de junho, né, que é o Dia dos Namorados, também é um dia internacional de combate ao trabalho infantil. E nós entendemos no mundo inteiro, né, e especialmente aqui no Brasil, né, pelo tamanho que os impactos da pandemia vem causando, que a pandemia da Covid-19, ela impacta e ela gera mais trabalho infantil, na medida em que as famílias, elas, quando perdem parcial ou totalmente o seu rendimento, né, muitas vezes a primeira opção é que as crianças elas sejam colocadas na situação de trabalho, seja o trabalho infantil doméstico, porque muitas mulheres trabalhadoras domésticas, por exemplo, e trabalhadoras e trabalhadores que não puderam cumprir quarentena, saíram, mas as escolas estão fechadas. Então a gente tem assim, e quem fica com essas crianças? É comum que nesse momento de perda de rendimento parcial, renegociação de salário, muitas famílias não podem contratar mulheres adultas, então contratam crianças e adolescentes para fazer esse trabalho doméstico, e as famílias que estão necessitando desse dinheiro encaminham suas filhas para esse trabalho. Outro risco é de meninos, né, estarem trabalhando agora, né, em setores que não paralisaram, por exemplo, como da construção civil, ou vendas aleatórias, né, e muitas vezes situações que são entendidas como naturais, né, por conta de alguns estereótipos, né, alguns mitos que a gente tem em torno do trabalho infantil. Então, para essa segunda fase, nós já temos 130 organizações e estão somando cada dia mais organizações e instituições. Nós temos o Ministério Público da Bahia, o Ministério Público do Maranhão, o Ministério Público de São Paulo, OAB de São Paulo, o Ministério Público de Manaus e defensorias no Piauí, no Maranhão, que se juntam, né, para que a gente possa usar as redes para quem essas instituições e organizações falam e fazer essa mensagem chegar mais longe. E principalmente tirar esses mitos, né, em torno de que, mas a família está precisando, então agora essa criança tem que trabalhar, essa adolescente tem que trabalhar. Não, se a família está precisando e não consegue ter suas necessidades supridas, é dever do Estado, da sociedade inteira, e não da criança sustentar a família, né? Outra coisa que a gente tem apostado muito é em relação ao mito, mas é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Né, e principalmente em situações de perdas econômicas, né, de crises econômicas, as pessoas falam muito isso, né? Mas é melhor trabalhar do que roubar, a família está precisando, e não. A gente fala, melhor do que trabalhar é acessar direitos, é se alimentar, é se desenvolver. Então, nós precisamos sensibilizar a sociedade, fortalecer as políticas públicas, né, para que também gestoras e gestores das políticas públicas possam ter isso em mente, né, do risco que a pandemia traz, não só agora, né, durante o isolamento e a flexibilização, mas o pós-pandemia também traz esse risco, né, por conta de que a gente sabe que não vai ter uma equalização econômica do dia para a noite, mas que quanto mais as pessoas estão nas ruas circulando, mais as meninas e meninos nos trabalhos infantis e informais, por exemplo, no comércio, né, isso pode acontecer. Então, mais que nunca, é necessário que a gente vele pelos direitos, porque o trabalho infantil não é brincadeira, né? A quantidade de crianças e adolescentes que se acidentam gravemente e a quantidade de crianças e adolescentes que morrem, né, no exercício do trabalho infantil, porque são crianças e adolescentes, né, exercendo atividades muitas vezes consideradas pela própria Organização Internacional do Trabalho como atividades que elas são piores formas de trabalho infantil. E eu não sei se o público, né, que nos acompanha sabe que a exploração sexual é compreendida como uma das piores formas de trabalho infantil, porque a gente tem uma mania de pensar meninas e meninos na exploração sexual como, ele se prostitui, ela se prostitui, criança não se prostitui, adolescente não se prostitui.
está sendo explorada sexualmente, o seu trabalho, seu corpo, sua dignidade, e o trabalho infantil no contexto da produção de entorpecentes, né, no tráfico de droga, por exemplo, é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Aquele menino que muitas vezes é compreendido só como um criminoso, ele está sendo explorado, né, por adultos naquele contexto. Então, prevenir o trabalho infantil é o nosso papel, e isso passa pelo fortalecimento da família e pela conscientização da sociedade, né, de que uma criança, uma adolescente trabalhar, não importa qual seja o trabalho, traz impacto para a sua saúde e desenvolvimento, e nós devemos evitar. Nós estamos conversando com a Viviana Santiago, a gerente de Gênero e Incidência Política da Plan International. Viviana, qual o caminho para a gente ou fazer uma denúncia nesses casos? Você estava falando e eu estava pensando, né? Às vezes uma criança mora numa comunidade, sei lá, tem 11, 12 anos, precisa trabalhar, aí vai parar uma menina sozinha numa outra casa para fazer um serviço doméstico, né? Então, são esses tipos de perigo que a gente tem que estar atento, mas assim, às vezes o perigo está em casa. Como é que uma pessoa que vê e pode denunciar, quais são os caminhos? Né? Tem telefone, enfim. Nesse sentido, é muito importante que a gente, sensibilizadas que estamos, né, a gente tenha consciência da proteção dessa criança. E muitas vezes a gente vê pessoas fazendo coisas como: mas se eu proteger, se eu denunciar, ela vai voltar para uma situação de pobreza. E é como se a gente ficasse comparando, né, uma violação de direitos com outra. Se ela já vive numa situação miserável, não é a exploração do seu trabalho que fez melhorar. Então, a gente tem o Disque 100, né, que trata de violações de direitos de crianças e adolescentes. Você pode denunciar o conselho tutelar da sua cidade, né, e uma violação, né, que implique, por exemplo, mais explicitamente, né, situações de, por exemplo, situações de exploração sexual ou outras formas, a gente pode diretamente ligar para a polícia. Né? Você está observando aquele contexto, né? Tem alguma coisa muito errada acontecendo ali, denuncie. O Conselho Tutelar é um excelente meio, né, para a gente utilizar, porque cada cidade, cada região da cidade tem conselheiras e conselheiros tutelares em situação de plantão, né, porque vão fortalecer desde uma perspectiva de compreender, né, a dinâmica dessa família, a necessidade de proteção dessa criança, e encaminhar, né, essa família para o recebimento, né, de apoios, né, que possam ajudar essa família a se fortalecer. Antes né, da Kate falar, eu queria só perguntar Antes da Kate perguntar, eu queria só perguntar se é anônimo essa, geralmente, ou não. A pessoa tem que se identificar. Não diz que 100, por exemplo. Podem ser denúncias anônimas. Todas as denúncias que são feitas, elas podem ser feitas de maneira anônima. É interessante que a gente tenha evidências, não no sentido de que você vai coletar provas, mas que você possa ter uma denúncia muito explícita, muito concreta. Olha, é uma criança que mora na rua tal, ou uma criança que está sempre na esquina tal, número tal, porque você vai dar elementos, né, para que seja feita a investigação e que essa criança possa ser resgatada da situação do trabalho. Olha, eu passo em frente a uma loja e essa loja tal, endereço completo da loja, como é que essas pessoas podem localizar a loja e dizer, olha, tem criança ali trabalhando, eu vejo crianças sendo exploradas ali, e denunciar, e você não precisa se identificar. Certo. Viviana, quais outras ações, né, a entidade desenvolve, que seria importante a gente colocar aqui, e como tem sido feito esse trabalho nesse período de pandemia, né? A gente sabe que, naturalmente, é um período de dificuldades, né? Muitos trabalhos estão aí tendo que encontrar caminhos, né, nesse momento, para dar prosseguimento, então, às suas atividades. Como que tem sido para vocês aí, né, esse momento? Foi bem desafiante o começo, né? Acho que todo mundo aqui no Brasil, de todos os setores, foi pego com muita surpresa, né? Com as medidas, né, que foram necessárias de isolamento social, e elas começam com a questão das escolas, né? Crianças e adolescentes, elas não vão mais para as escolas ficam fechadas, e isso impacta diretamente o nosso trabalho, né? Porque boa parte do nosso trabalho é feito a partir da mobilização de crianças e adolescentes a partir da escola. Então, quando foi tomada a medida, né, de encerramento das aulas aqui em São Paulo, no Maranhão e no Piauí e na Bahia, onde nós atuamos, a primeira medida, né, que nós tomamos foi, de fato, né, que a gente pudesse deixar toda a nossa equipe. Nós também colocamos todo o nosso staff aqui do Brasil, mais ou menos
quase 140 pessoas, levamos para a situação de home office para reestruturar esse trabalho. Informamos as famílias e as crianças que o trabalho ia sofrer uma pequena pausa para que a gente reestruturasse. Então, naquelas localidades em que é possível acessar a internet, em que meninas e meninos têm acesso a celular, grupo do WhatsApp, internet, nós criamos grupos virtuais dos projetos, fizemos uma matriz de risco muito bem elaborada, considerando todos os riscos, né, dessa presença e desse contato online, e vamos mobilizando as meninas e meninos em atividades a partir desses grupos. Naquelas localidades em que o problema principal era a questão de alimentação, por exemplo, né, no caso a gente tem atuado na segurança alimentar, então temos distribuído cestas básicas, né, para as famílias de crianças cadastradas nos nossos projetos da Plan, itens de higiene e higiene menstrual, e também estamos distribuindo máscaras, né, para as famílias e para as crianças, né, e temos trabalhado muito fortemente no processo de advocacy, né, de produzir materiais que possam ajudar a melhorar a resposta do Brasil à pandemia. Nós lançamos um guia que chama Guia de Resposta à Pandemia da Covid-19, atender necessidades sem deixar ninguém para trás. Lançamos a campanha, né, que essa campanha ela é muito bacana, porque ela tanto acontece nas redes sociais, online, quanto ela acontece também a partir das rádios. Todo o material da campanha, nós produzimos spots de rádio, e dessa maneira a gente vai chegando naquelas pessoas que estão em contextos de falta de acesso à internet. A gente também tem trabalhado incessantemente, né, nos processos de fortalecer as redes de proteção e no sentido de trazer mais capacidades, né, para que as pessoas possam atuar nesse contexto, né, de distância. Então, temos atuado fortemente na formação dos municípios, das trabalhadoras e dos trabalhadores dessa rede de proteção, e trabalhado principalmente, né, com as meninas no contexto de mantê-las em segurança. Então, produzido muito material, produzido muito contato com as meninas para saber como elas estão, como é que elas estão respondendo a esse contexto, e iniciando fortemente processos de incidência pela educação, né, como é que a gente tem segurança de que todas as crianças estão acessando as aulas. Então, nós temos diversificado bastante a nossa resposta, conseguimos, né, em tempo ágil, né, com muita celeridade, reconstruir o nosso modelo de atuação, e continuamos muito perto das famílias e das comunidades. Tá certo. Nós conversamos então com Viviana Santiago, que é gerente de gênero e incidência política da Plan International. Ela então que falou um pouquinho sobre a campanha Quarentena Sem Violência Não. E também um pouquinho das ações da entidade, então, que desenvolve aí ações humanitárias, né? Que promove, então, os direitos das crianças e a igualdade para as meninas. Viviana, muito obrigada pela sua participação. Foi muito importante todos os esclarecimentos que você trouxe hoje aqui para a gente. Nós que agradecemos, é sempre uma excelente oportunidade estar aqui com vocês, e as pessoas podem acompanhar nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, Plan Brasil, e o nosso site planbrasil.org, se quiserem saber também como podem cooperar com as nossas ações. Obrigada. Viviana Santiago conversou aqui com a gente, parabéns. Viviana que falou para mim que tem uma entrevista com Lázaro Ramos, que ainda não achei, mas eu estou procurando. Vai lá no Google, procura a Viviana, procura a Plan International. Você que quer fazer uma doação, participar, olha, nesse momento de pandemia é muito importante também. E vamos a um giro de notícias, Kate. Vamos, Jeremias. Vamos lá, a China informou neste domingo ter detectado 57 novos casos de coronavírus que causa a doença Covid-19, o número diário mais alto desde abril, gerando preocupações de uma segunda onda da doença no país. E segundo a Comissão Nacional de Saúde, 36 desses casos foram contágios domésticos na capital Pequim. Eles teriam começado em um mercado de carnes e vegetais localizado no sul do país. As outras duas infecções domésticas relatadas ocorreram na província de Liaoning, no nordeste do país. As autoridades locais de saúde disseram que eram contatos próximos dos casos de Pequim. E o novo conjunto de infecções domésticas provocou novos confinamentos em 11 bairros próximos. Esses casos são os primeiros em Pequim em 2 meses. Os novos casos suscitaram preocupações com a segurança da cadeia de suprimento de alimentos, e alguns outros mercados da cidade também foram fechados.
E 9 escolas e jardins de infância próximos foram fechados e Pequim adiou o retorno dos alunos às escolas primárias. Eventos esportivos, refeições em grupo e grupos de excursão entre províncias também foram interrompidos. E o restante dos casos relatados no domingo foi trazido para o país por chineses retornando para casa de outros países. Nós voltamos com mais um giro informativo via Skype. A gente vai voltar com a repórter Priscila Silvério. Olá, Priscila, tudo bem com você aí? Que informação que você traz para a gente? Estou de volta aqui, mas para quem está acompanhando agora o Jornal da Rede Alesp, um bom dia então para você, né? Já cumprimentei Jeremias e Caterine mais cedo. Bom, olha, caiu pela metade o número de casamentos no Brasil durante essa pandemia. Olha, gente, um levantamento realizado, então, pela Associação Nacional de Registradores fez ali uma média dos meses de março, abril e maio e registrou uma queda de 48% no número de casamentos durante esse período. Olha, em maio, que é considerado o mês das noivas, há uma preferência muito grande por esse mês, a queda ficou em 58%. Então, em comparação, né, ao ano anterior. Então, em 2019, foram realizados 79.685 casamentos. Em maio deste ano, então, 33.548. Olha, o mês de abril foi o que registrou a maior queda, né? Mesmo em comparação a maio, ter um número menor de cerimônias, porém, né, 62% de queda. Em 2019, foram realizados 65 mil casamentos. E agora, em abril deste ano, 25 mil. Ainda assim, um número bem alto, né, de cerimônias. Lembrando que o casamento civil, ele pode acontecer, porque os cartórios estão funcionando normalmente. Os cartórios são considerados, então, ali serviços essenciais e continuam fazendo os casamentos normalmente. Só que agora, com algumas características diferentes, né? Porque os cuidados, eles precisam ser redobrados. O casamento no civil acontece da seguinte maneira. Tem o juiz de paz, os noivos e 2 casais de testemunhas. Normalmente, alguns familiares também vão para essa cerimônia civil. Agora não pode mais. Familiares não podem, então, se expor nesse momento. Mas ainda é possível que o noivo e a noiva tenham ali os 2 casais de testemunhas. Quais as diferenças? Agora, a noiva não precisa só se preocupar com o vestido que vai usar, o sapato, a maquiagem, o cabelo, né, um adereço ali no cabelo, mas também a máscara que vai usar durante a cerimônia. Todos precisam utilizar máscara. Então, os casamentos agora têm essa outra característica, né? A utilização das máscaras. Tem um outro detalhe. Álcool em gel. Não pode faltar. Então, as pessoas, durante a cerimônia, costumam assinar o livro, né? O registro ali, e as testemunhas também. Então, há troca de caneta, né? Se usa muito ali a caneta. Então, a cada utilização da caneta, álcool em gel nas mãos. E até as alianças agora precisam ser esterilizadas. Antes, então, da troca de alianças, elas são ali esterilizadas com álcool em gel e depois na mão dos noivos também mais um retoque, né? Então, é preciso redobrar todos os cuidados, mas o amor ganha e as pessoas continuam aí se casando. Isso é muito bacana, né, Priscila, você está falando aqui, você, que eu saiba, já é casada, não está preocupada. Mas eu e a Kate, a gente é solteira e a gente tem essa preocupação aí dos casamentos. Eu, pelo menos, ainda quero casar, né? Bom, mas aí é o seguinte, achei interessante, porque a questão da máscara, Kate, quando você for casar, você vai escolher uma máscara também para... Não, eu prefiro esperar a pandemia acabar e aí pensar no casamento. Com máscara? Eu acho que é ruim. E assim, para quem quer fazer uma festa, reunir a família, quer dizer, quando você pensa no casamento num cartório, né, no civil, quer dizer, ainda pode fazer uma coisa mais intimista. Normalmente as pessoas fazem uma reuniãozinha mais intimista, com poucas pessoas.
Mas depois, né, do civil tem normalmente a festa. Quem casa também no religioso, normalmente as igrejas ficam cheias, os templos, enfim, independente do local, o pessoal vai ver a cerimônia e depois tem a festa. Então, assim, como que você vai fazer uma festa num momento como esse? Eu tenho amigas que estavam, inclusive, com o casamento agendado. Eu cheguei a receber o convite e depois recebi um novo aviso dizendo que o casamento tinha cancelado. Quer dizer, é um momento difícil, né? Não deve ser fácil você planejar um casamento, ficar aí anos, então, se planejando e, de repente, precisar adiar. Mas, para quem quer fazer festa, quer reunir amigos e família, quer dizer, esse não é o momento para isso. Aliás, Priscila, não sei se ela ainda está com a gente aí ou se ela já encerrou. Acho que já encerrou. É interessante. Sim, e eu tenho mais informações, viu, em relação até ao que a Caterina falou. Então, eu queria saber também porque... levantamento realizado. Sim, porque entendi, você já pode dar os números, mas a questão as próprias igrejas, né, elas estão agora impossibilitadas de fazer esses casamentos, né? E esse dia vi uma notícia que mesmo com a pandemia, olha, igrejas que são muito concorridas, Kate, e a pessoa às vezes fica anos na fila esperando, é bom não sair da fila, porque às vezes está mais fácil arrumar um outro noivo do que uma igreja, porque a igreja, tem igreja que é difícil, viu, Priscila? Então tem que ficar na fila. Já fica na fila, independente do status do relacionamento, já fica na fila. Já fica na fila da igreja. Pois não, Priscila? É verdade. Olha, o levantamento realizado pelo site iCasei, com 1.681 participantes entre os dias 23 e 30 de abril, mostra que 61% dos entrevistados, então, tiveram que adiar a data. Não teve outra alternativa. 32% ainda não adiaram. Eles estão com a expectativa de que a pandemia vá passar e que as coisas se normalizem e que os seus convidados possam participar da cerimônia. Lembrando que a gente ainda vai usar máscara por um bom tempo, né? Como vocês falaram. Eu fico imaginando uma cerimônia com várias pessoas com máscara. Não sei se vai ficar bacana, enfim. E 2,66% já cancelaram, então, o casamento e não tem uma data para um novo agendamento, né? A plataforma falou que do mês de março até agora, 3.500 casamentos já foram cancelados. E eu queria só dividir com vocês um relato de uma noiva que eu encontrei, a Ingrid, né? Ela tem 24 anos e ela já remarcou o casamento 2 vezes, até o que a Caterina comentou aí de uma amiga. Olha, primeiro o casamento seria em 25 de abril. Aí passou para dia 18 de julho. Mas daí ela foi informada pela igreja que só poderia estar na cerimônia. Ela, o noivo, o representante, né? Eu acredito que seja o padre, e 2 testemunhas apenas. Aí ela falou assim, desse jeito eu não quero, eu prefiro então deixar mais para frente. E daí ela foi informada que a partir do dia 31 de julho, há a possibilidade então das cerimônias se normalizarem e as pessoas, ela poder então receber o público dela, os convidados dela na igreja. Mas aí ela preferiu então não arriscar e deixou marcado só para fevereiro do ano que vem. Um sonho adiado, né? Mas pelo menos ela não desistiu. Vai continuar aí noiva, esperar mais um pouquinho, mas para realizar o grande sonho da vida dela. E que assim aconteça com todo mundo aí. Quem tem sonho, que continue planejando, não desista, que uma hora vai dar certo. Né, Jeremias e Caterina? Ô, Priscila, eu perdi as datas aqui da moça, né, que ela já marcou da terceira. Eu tinha anotado as 2 primeiras, mas depois até ela, coitada, deve estar com essa dificuldade. Mas a gente espera. Como é que é o nome dela? O nome dela é Ingrid. A Ingrid. Esperamos que a Ingrid tenha aí um casamento lindo, né? Exatamente, né? E que algumas pessoas têm optado pelo casamento online, né? O que você acha? Porque o casamento online pega uma câmera, põe lá onde estão algumas pessoas, uma câmera em outra onde a noiva está, mas aí é só para quem realmente não quer deixar passar esse momento, né? Sim, tem algumas pessoas fazendo a cerimônia e também a renovação de votos de forma online. Então, na casa dela ficaria ela, o noivo, o juiz de paz ou a pessoa que vai oficializar esse casamento
no religioso e no máximo, né, a 2 casais ali de testemunhas. Algumas pessoas não querem abrir mão desse momento e toparam fazer dessa maneira. É diferente, né? Esse momento que a gente vive agora é bem diferente, bem atípico, mas eu acho que é uma decisão realmente do casal. Se eles acham que dessa maneira tá ok e é assim que eles querem fazer, eu acho que tá tudo certo. Tá ótimo. Priscila Silvério, nossa repórter, que já participou aí, essa é a sua segunda intervenção aqui no jornal, trouxe muita informação de utilidade pública e agora uma notícia aí para descontrair um pouco, que a gente brinca, é importante, né, que as pessoas, acima de tudo, do casamento, tenham muito amor e possam superar essa fase, não é, Kate? Com certeza. E não desistir do sonho do casamento. Bom, vamos continuar com o giro de notícias, Jeremias. Exatamente, olha só, apesar de um socorro bilionário do governo federal, os estados devem sair da crise ainda mais endividados do que já estavam antes da pandemia do novo coronavírus. É o que a gente tem falado aqui, né, Kate? É isso mesmo. Entre o início de janeiro e o fim de abril, o estoque da dívida dos estados saltou 53,5 bilhões de reais. E a maior parte do aumento é explicada pela variação cambial, de acordo com dados do Banco Central. A alta foi de 41 bilhões e 100 milhões de reais no saldo da dívida externa e de 11 bilhões e 100 milhões na dívida interna, atrelado ao dólar. E com a aprovação do socorro, os governos estaduais poderão deixar de pagar as parcelas das dívidas com a União, bancos públicos e organismos internacionais até o fim de 2020. E segundo dados do Ministério da Economia, a medida deve abrir um espaço de 52 bilhões e 500 milhões de reais no orçamento dos estados. Mas eles terão que reincorporar esse débito com correções ao saldo restante dos contratos no início de 2022, o que vai aumentar o valor do serviço da dívida em pleno ano eleitoral. Isso aí. E a frota brasileira de veículos vem ficando mais velha há 6 anos consecutivos. Com a queda das vendas de modelos novos previstos para este ano de cerca de 40%, segundo previsão dos fabricantes, a idade média dos automóveis em circulação no país deve superar 10 anos. Pois é, Kate, o sonho do carro novo aqui, pela notícia que a gente está vendo, vai ficando mais difícil. Do carro novo, o sonho do casamento, todos os sonhos eles estão mais difíceis nesse momento, mas é importante que a gente não desista. E olha só, hoje essa média de veículos, de anos de veículos, é de 9 anos e 10 meses. 1 ano e 4 meses a mais do que em 2012, quando o mercado registrou venda recorde de 3 milhões e 800 mil veículos novos. É muito carro na rua, né? É muito carro. E a idade média dos caminhões é ainda maior, é de 11 anos e 7 meses. Segundo o mais recente estudo do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, com base em dados de 2019. Atualizado anualmente desde a década de 60, o relatório mostra que entre os pouco mais de 2 milhões de caminhões em atividade, 45% tem entre 11 e 20 anos. E 13% tem mais de 2 décadas. A gente que anda por aí, não é, Kate? Nas estradas, a gente vê que antigamente tinha muito carro, veículo mais velho, né? A prova foi toda essa frota foi se atualizando e hoje a gente vê tantos veículos de passeio quanto de caminhões, eles são mais novos, né? Tinha muito veículo, muito, até por conta da legislação. Hoje, aplicativos, por exemplo, e táxi, por exemplo, na cidade de São Paulo, tem que ter um máximo de anos, né? Não pode ser mais aqueles carros velhos. Mas por conta da pandemia, a gente está vendo aí. Exatamente. Carros mais velhos nas ruas. Exatamente. O comportamento do consumidor, ele tende a mudar, né? Uhum. E, de fato, às vezes, financeiramente falando, você adquirir um carro mais velho, acaba sendo mais acessível, né? Então, vamos aguardar aí o aquecimento da economia. Mas a gente pode lembrar que entre os 37,9 milhões de automóveis, 18% tem até 3 anos, que são considerados seminovos, tá? E a taxa que era de 25% em 2014. Segundo o Sindipeças, responsável pela pesquisa, a renovação da frota está ligada à proporção de veículos novos que entram no mercado. Se a venda de 0 km cai, a idade média aumenta.
Isso aí. De acordo com o Sindipeças, o setor ainda não conseguiu repor a queda de vendas de carros novos, registradas de 2013 a 2016 de quase 50%, mesmo com a melhora apresentada nos últimos 3 anos. Os responsáveis pela pesquisa destacam outra preocupação com os veículos mais velhos em circulação. É a maior emissão de poluentes nocivos à saúde, como NOx e particulados. Exatamente. E os pesquisadores dizem ainda que veículos com mais de 5 anos podem emitir até 2,5 mais CO2 que os atuais. Eles lembram que em todo o país há cerca de 33 milhões de veículos acima dessa faixa, ou 72% da frota atual. Na soma de automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus, a frota brasileira hoje é de 45,9 milhões de veículos. É a 6ª maior do mundo. Bom, e agora confira outro destaque que marcou o noticiário deste segundo bloco do Jornal da Rede Alesp. A Caixa Econômica Federal libera hoje, segunda-feira, os saques do auxílio emergencial a todas as pessoas que já receberam o depósito na poupança social digital. As retiradas agora não respeitam o mês de nascimento do beneficiário. É isso aí, o Jornal da Rede Alesp, então, informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do novo coronavírus. Vamos dar uma pequena paradinha, é isso? É isso mesmo. E voltamos em poucos minutos com mais informações para você. Não saia daí, a gente volta já já. Jornal da Rede Alesp. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava.